Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo um pouco diferente. A gente vai falar dos fundos de investimento em ações, de todas as suas classes. Então a gente vai falar hoje de fundos long only, long biased e também long shorts. Aquela sopinha de letrinha. Então a gente vai explicar no detalhe e também mostrar alguns fundos para vocês entenderem qual que é a diferença entre eles. Então a gente vai dividir o vídeo basicamente em 4 partes. Primeiro eu vou falar o que é short, tá? O que é ficar vendido a descoberto. Depois eu vou falar dois conceitos, que é o net e o gross. Depois explicar com gráficos como é que é a exposição desses fundos, então, o que é a diferença entre eles. E por último eu vou falar como é que é a tributação desses fundos. Tá? Então como é que você pagaria o IR de cada um desses fundos. Então você já sabe, se inscreve no tipo de conteúdo de ações, fundos imobiliários, por favor se inscreve aqui no canal. Começando falando do que é um short, o que é operar vendido. Então, basicamente, no mercado financeiro, nós conseguimos ganhar dinheiro vendendo algo que nós não temos. Então, ganhar com a queda de algum ativo. Então, eu vou resumidamente explicar aqui o que seria isso, tá? Que vai ser importante para os próximos produtos que a gente vai mostrar. Então, imagina que eu tenho um relógio que eu ganhei do meu pai, de herança, e esse relógio hoje custa 10 mil reais. Mas eu não vou vender ele, porque ele tem um valor emocional, então eu vou deixar ele guardado na minha mesa. Mas eu tenho um amigo que ele acha que esse relógio vai se desvalorizar ao longo do tempo. Ele quer ganhar dinheiro com isso. Então que ele chega, ele fala pra ele, pô Vinícius, posso pegar seu relógio emprestado? Ele fala, pô legal, me paga 3% ao ano de taxa, como um exemplo, e você pode ficar emprestado com ele. E ele vai lá, pega esse relógio emprestado e vende para alguém, por exemplo, por 10 mil reais. E aí, daqui a um ano, esse relógio, por exemplo, está valendo só 5 mil reais agora, ele vai lá e recompra da mesma pessoa por 5 mil reais. Então essa pessoa que operou vendido, ela teve o custo de pedir emprestado para mim, mas ela vendeu por 10 mil e recomprou por 5 mil. Então ela teve esse ganho de 5 mil reais. E aí depois que ela fizer a recompra desse ativo, ela devolve para mim, paga os juros que ela estiver devendo e fica com lucro. Legal, tem uma forma que existe no mercado financeiro de você operar sem ter aquele ativo. Então, o que a gente chama de venda descoberto. Legal, então, assim, tem alguns riscos como isso. Então, se, por exemplo, meu relógio de vez em valer 10 mil reais depois do ano valesse 15 mil, ele teria que recomprar 15 e vendeu a 10, ele teria esse prejuízo de 5 mil. Tá? Então, é importante ver que é uma operação que muitas vezes consta com alavancagem e tem um custo de aluguel embutido também. Mas é muito importante você entender como é que funciona basicamente esse conceito, pois ele vai ser muito importante para os próximos fundos. Agora falando um pouco do que é o net e o gross. Tá? Então, normalmente nos fundos, mais os long biases que a gente fala bastante, é que o fundo está net quanto ou está gross tanto. Então o que seria isso? Então, por exemplo, se você tem 100 mil reais, você vai lá, compra 100 mil reais de ações. O seu net e o seu gross é de 100%, tá? De 100 mil. Aí no caso, por exemplo, você tem lá, você tem 100 mil reais de ações, 100 mil reais de patrimônio, aí você vai, você compra 50 mil reais de Petrobras e vende 25 mil de Vale, tá? Aquela venda descoberta que a gente comentou. Então, no total, você está comprado em 50 mil de Petrobras e vendido em 25 mil de Vale. Então, o seu gross, né, que seria o grosso, assim, né, basicamente a parte bruta, você dá 75 mil. Por quê? 50 de um, 75 de outro. Só que o seu net, o seu líquido, que é o menos o outro, que a sua ponta comprada menos a sua ponta vendida, é de 25 mil. Então imagina, você tem 100 mil reais, você comprou 50 mil, vendeu 25 mil, você está com um gross de 75% e um net de 25%. Mas o que alguns fundos podem fazer é se alavancar fazendo isso. Então você pode, por exemplo, ter os 100 mil reais, você vai lá, compra 100 mil reais de Petrobras e vende 50 mil de Vale. Nesse caso, o seu gross é de 150%, 150 mil. Então você está alavancado, trabalhando com dinheiro acima do que você tem. Mas sua exposição líquida é um menos o outro. Então você vai ter 100 mil menos 50. Então no total você vai ter 50 mil de exposição líquida. Legal? Então assim, esse é um conceito muito importante para mostrar os fundos long biased, que eles usam muito dessa artimanha para tentar se proteger e se expor a alguns pontos. Tá? Então agora indo para os fundos em si, vou colocar aqui uma apresentação para a gente dar uma olhada. A gente vai passar daquele fundo que é o mais arrojado para aquele que é o mais conservador. Tá? Então começando para os fundos que são chamados de long only, que também são os fundos que a gente pode traduzir como sempre comprados. Tá? A gente vai trazer dois exemplos de fundos para vocês terem uma ideia. Esse primeiro é o fundo da Brasil Capital. Tá? Então nenhum dos fundos que a gente vai passar por aqui são recomendações, são simplesmente gráficos para vocês entenderem na prática como é que eles funcionam. Então o fundo long only é aquele fundo que vai estar sempre comprado em ações. Tá? Então ele não tem muita coisa para se defender, ele não tem muitas artimanhas. A coisa que ele pode fazer é ter 1/3 do fundo dele em caixa. Tá? Então por legislação, ele tem que ter no mínimo 2/3 do patrimônio dele comprado em ações. Então aqui no caso a gente consegue ver a exposição líquida do fundo. Então aqui é todo o histórico de quanto ele estava comprado.
como vocês podem ver, está quase sempre muito próximo a 100%, porque é um fundo que ele é feito para ficar comprado em ações. Quando você coloca o dinheiro lá, não está esperando que o gestor faça um market timing, de tentar acertar quando é hora de comprar, hora de vender. Ele muitas vezes vai estar sempre comprado. Claro que, por exemplo, aqui de 2013 a 2015, ele estava bem negativo com a bolsa e poucas vezes ele ficou exposto com 100%. Mas a gente consegue ver que nos últimos anos ele ficou muito próximo a ter essa exposição máxima que é permitida para ele. Ele também é um fundo que não pode ficar alavancado. E aqui a gente já consegue ver que a exposição máxima média que ele teve foi de 91,3%. Então isso nos mostra que ele é um fundo que está quase 100% comprado em bolsa, tá? Independente do mercado, porque esse é o viés dele, estar comprado em bolsa. Então quando você compra ele, você espera que o gestor compre ações. Então você não quer que ele tenha caixa, porque você está fazendo essa administração. Você está colocando na sua carteira aquilo que você quer ter em ações, que você quer ter em renda fixa, e você está deixando para o gestor escolher as melhores ações. Agora indo aqui para um outro fundo, que é o fundo da ZQuest, que é o ZQuest Ações, também um fundo long only. Você consegue ver que ele já é um fundo que trabalha quase sempre do 100%. Ele teve ali alguns pontos, que foi em 2015 e 2016 que também ficou próximo ao mínimo que é permitido, porque ele estava bem negativo com o cenário, mas basicamente aqui todo ano, né, desde 2016 praticamente até hoje, muitos próximos a 100%. Claro que tem alguns momentos que ele dá uma queda aqui, né, para baixo de 100, mas a tendência dele é sempre ficar próximo desse 100%. Então, como eu comentei, fundos long only, você espera que ele vai estar sempre alocado em ações, ele não vai fazer market time de normalmente de comprar ou vender, porque você na sua conta pessoa física vai fazer a administração de quanto você vai ter em ações e renda fixa. Agora indo para os fundos long biased, que eles são os fundos que a gente chama que tem viés comprado. Então ele é um fundo um pouco mais conservador ou tem um pode ser um pouco mais agressivo, depende um pouco da gestão que é feita naquele investimento. Isso por quê? Como você pode ver, aqui tem o gross e o net, que é aquilo que a gente comentou. Então ele é um fundo, por exemplo, o Top Long Biased, que é também o fundo da ZQuest, ele aqui de 2011 até 2015, ele tinha um net, uma exposição líquida, sempre abaixo de 100%. Então ele chegou a ficar em 2015 menos de 50% exposto em ações. Então quando você pensa, ele é um fundo que pode se defender mais. Então se ele estiver pessimista com o mercado, ele pode diminuir essa exposição dele em ações para um patamar, por exemplo, de 50% ou até menos, que a gente vai ver nos outros fundos. Só que a exposição bruta dele, né, então a parte que ele tem vendida pode ser muito grande. Então você consegue ver aqui que ele chegou a ter 200% do patrimônio do fundo operando e a 250% aqui no começo de 2016. Então isso mostra que muitas vezes o gestor pode estar pessimista e ganhar dinheiro com isso, ou muitas vezes não perder com a queda da bolsa. Porque se ele sabe, ou se ele está pessimista com o mercado, ele diminui essa exposição líquida dele, então ele diminui a parte comprada e aumenta a parte vendida, e com isso ele ganha esse diferencial. Porque quando ele vende alguma coisa, ele ganha quando está caindo, né? Não quando está subindo. Mas que a gente consegue ver, de 2016 para cá, né, do final de 2016, ele estava sempre bem otimista com a bolsa, porque quando você olha o net e o gross dele, é quase muito próximo a 100%, que isso mostra que ele está tendo uma exposição muito próxima ao limite que ele pode ter, que é uma exposição de 100% em ações. Só agora no final, né, no começo de 2020, que você consegue ver que abriu um pouquinho essa boca, porque ele começou a ter umas exposições um pouco mais vendidas e a exposição líquida baixou um pouco de 100%. Mas isso mostra que o fundo ele pode ter essa gestão. Então, um fundo long biased, você já espera do gestor de ter um pouco mais de market time. É aquele fundo que o gestor vai aumentar a exposição dele ou diminuir a exposição dele, conforme ele acha que o cenário está mais otimista ou mais pessimista. Tá? Então é importante você saber que o long only, o gestor, sempre ações, você que faz essa gestão de quando entrar e quando sair. Já de um fundo long biased, você pode esperar isso um pouco do gestor, que ele vai ficar comprado ou vendido quando ele achar que é melhor. Só que também, né, igual a gente vai mostrar aqui, esse é o fundo da Safari. Cada gestor vai gostar de trabalhar de uma forma. Uma coisa que a gente pode ver aqui na Safari, aqui a gente vê, né, que a exposição net, que é essa linha azul, ele chegou a ter exposição líquida quase de zero, aqui no meio de 2018, que foi ali próximo à greve dos caminhoneiros. Tá, em 2017 também ele teve uma exposição líquida próxima a zero. Então vai ter gestores que chamam o fundo long biased de um fundo Nutella, porque tem essa liberdade de comprar ou não, mas vai depender do gestor se ele acha que ele vai querer sempre poder chegar próximo a zero de exposição e ter uma exposição, por exemplo, de 120 comprado, como eles já chegaram a ter, ou então o gestor que ele gosta de trabalhar sempre num range de 100% a 50% de comprado. Então tem um fundo que, por mais que ele tenha um mandato de um long biased, que ele pode ter uma exposição menor, vai ter aquele gestor que não gosta de fazer isso. Então é importante você conhecer o gestor que você está procurando para saber se ele, você pode esperar que ele vai ficar próximo a zero ou não. E o que a gente consegue ver aqui também, que por exemplo, no Wesley Day, que foi um dia marcante em maio de 2017, o fundo que caiu um pouco, mas como eles zeraram muito o fundo, ficou com o net próximo a zero, eles caíram muito menos que a bolsa. E aqui a gente consegue ver, né, que essa exposição ele pode fazer tanto com o índice futuro,
que é um derivativo, ou então com opções, que é o vermelho. Tá? Então eles podem trabalhar muitos mais mercados no long biased. Então ele é um fundo muito mais dinâmico que pode operar mais classes de ativos. E se o gestor tiver uma boa análise de mercado, ele vai conseguir entregar um retorno muito bom, porque ele vai conseguir aumentar ou diminuir a exposição dele ao mercado de ações nos melhores momentos. Então esse é um ponto muito importante de mostrar, que os fundos long biased eles têm essa possibilidade, mas não é sempre que eles vão ter essa exposição menor. Então, por exemplo, até no caso do Safari, aqui na crise do coronavírus ele caiu mais do que a bolsa. Porque como ele estava com uma visão super otimista, você pode ver que ele estava até alavancado aqui com opções. Então ele estava com um net acima de 100%. Então isso fez com que ele caísse mais do que o Bovespa. Caso fosse uma queda que provavelmente ele estava prevendo, igual você consegue ver a exposição dele perto de 2016, ele teria se protegido muito mais. Então também não é porque é um fundo long biased que ele tem essa possibilidade que ele vai sempre fazer isso. Ele depende do gestor estar com essa visão pessimista ou não. E por último, eu já falar do fundo long and short, que ele não tem nenhum gráfico dele para mostrar, porque basicamente ele é o fundo mais conservador de todos. Isso porque o net dele, a exposição líquida, acaba ficando muito próximo a zero. Tá? Porque a maioria dos long and shorts eles podem ser ou long shorts neutros ou direcionais. Então tem essas duas separações. Então um long and short neutro ele vai ter um net muito próximo a zero, porque ele quer ganhar nessa arbitragem, na diferença da ponta comprada da ponta vendida. Então ele não quer saber se o mercado vai subir ou vai cair. Ele acha que as ações que ele comprou vai melhor do que as ações que ele vendeu. Já o long and short direcional, ele pode sim ter um net positivo ou negativo, dependendo do que ele achar mais interessante. Mas esse net dele não vai ser nem próximo ao long biased, que é quase 100%. Então normalmente um net de um fundo long and short direcional gira na casa de 10%. Tá? Então é um fundo que, long short direcional, se a bolsa subir ele tiver um net positivo, ele vai ganhar com isso, além dessa separação da ponta comprada e da ponta vendida. Tá? Então, espero que tenha esclarecido esses três diferentes fundos para vocês de ações. Tá? Caso não tenha, por favor, deixe nos comentários que a gente vai batendo esse papo. E o último ponto, que é a de tributação, que é um ponto importante. Os fundos long onlys e os long biased têm a mesma tributação, que são os fundos de ações. Então, eles não têm come-cotas e você paga 15% sobre o lucro no resgate. Diferente das ações, que você precisa gerar um DARF e fazer esse pagamento, ou então você tem aquele limite de 20 mil por mês, um fundo, que é um fundo long biased e long only, o dinheiro já cai líquido na sua conta. Tá? Então, se você se preocupar com isso, o administrador do fundo que vai devolver esse dinheiro para você líquido sem se preocupar com nenhum tipo de imposto. Já o fundo long and short depende do fundo. Tá? Então você vai depender se o fundo tem uma exposição bruta acima de 67% ou não. Então nós temos fundos long and shorts na indústria que tem tributação de ações, que é 5 cotas e 15% de resgate, e fundos que têm tributação de multimercado, que aí eles vão ter come-cotas, né, aquele imposto semestral em maio e novembro, e vai ter tabela regressiva de imposto, começando em 22,5% indo até 15%. Então é bom separar, tem esses dois tipos de fundos long and short, cabe você também olhar em qual fundo você está interessado em comprar para saber qual tributação que você vai ter. E se você quer saber se é melhor investir em ações através de fundo ou através de comprar direto as ações, vou deixar passando um vídeo aqui também para vocês darem uma olhada, e aí vocês podem tirar suas próprias conclusões. De novo, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.